Olá, muito bem-vindo. Estamos começando mais um Papo Reto com Roberta Dietrich, um programa que você sabe é feito toda noite aqui na TV Oceano para trazer informação e inspiração para você. Hoje a gente apresenta aqui Jussara Branquinho, a minha convidada, ela que é técnica de patinação artística, acabou de voltar do Campeonato Brasileiro 2020, né? Porque estamos aí no delay de 2020 ainda pós-pandemia. E com ótimos resultados, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela como técnica dessa modalidade, vai contar um pouquinho da importância dessa modalidade também. Primeiro, Jussara, obrigada por aceitar o convite, muitíssimo bem-vinda. Eu que agradeço. Quanto Obrigada. Tempo, hein, menina? Pois é, a gente estava fazendo as contas aqui antes de começar a entrevista, a gente se conhece há 17 anos, mais ou menos, que a gente fez a gente era adolescente, juntos. Né? Praticamente meninas, né? Crianças. Pois é, o tempo voa e eu sempre admirei a força dessa mulher. Primeiro, como é que começou? Porque patinação artística não se ouvia falar, pelo menos na minha época de criança em Itajaí. Há 17 anos atrás, há 17 anos, a gente não ouvia falar. Como é que isso aparece na tua vida como uma possibilidade profissional? Então, começou também, já era um desejo bem de criança, né? Qual é a criança que não quer ter um patins? Então, verdade. Graças a Deus, né? Então, já começou desde tempo. Quando eu era criança, não tinha patinação em Blumenau, que eu sou de Blumenau, não tinha. E aí, quando eu vim para Itajaí, aí eu muda, adolescente, pessoal fazer outra coisa. E aí eu encontrei a patinação, assim, casualmente, numa escolinha, enfim. Aí ali conheci o Jailton, foi meu partner de duplas por 14 anos, nós patinamos juntos. E aí a gente começou patinava num lugar e coisa e tal, aí todo mundo queria que a gente ensinasse, e a gente ficou alguns meses ali ensinando as pessoas, sem compromisso nenhum. E aí resolvemos nos profissionalizar, e aí curso vai fazendo. Alguns anos depois, a gente abriu a escola, isso já se vão 27 anos, né? 27 anos? 27 anos. E agora entreguei, né, que a gente era adolescente. Tá. Então, mas é que eu era bem pequenininha. Muito. E aí já são 27 anos de escola. Em setembro, dia 15, faz 27 anos já. Rodas de Ouro. Rodas de Ouro. E ela começa na ABB ou depois que ela vai pra ela ABB? começa num galpão alugado, que a gente alugou, não existe mais, hoje faz parte do binário que abriram novo, então era ali, num galpãozinho que a gente tinha. E alugamos ali, ficamos, eu acho que uns 4, 5 anos, e aí fomos para ABB. Aí ficamos 12 anos na ABB, e aí não tem como a gente manter uma escola funcionando com horários assim, 2, 3 horários. A gente tem que ter a disponibilidade de ter horários todos os dias. E aí a gente sentiu necessidade de voltar para um espaço próprio, e aí a gente tem um galpão próprio nosso, então uma quadra, e aí a gente tem aula de manhã, de tarde e à noite. Aí a gente pode atender todos os horários, incluindo os adultos, a qual você já está convocada. Estou convocada. Eu estava falando para ela, mas está muito tarde para mim, que eu estou ficando velha. Ô, Jussara, e aí vocês começam, obviamente, quando alugaram aquele primeiro galpão, no boca a boca, né? Poucas alunas. Poucos alunos, assim, então é uma novidade. Então imagina começar um trabalho numa cidade onde não tem a modalidade, onde não tem patins para vender, onde as pessoas não sabem do que se trata. Então todo mundo pergunta, gente, o nome é Rodas de Ouro, a pessoa pergunta, é no gelo? Eu falei, não, é na roda. Então, porque as pessoas não conhecem, não é uma questão de a pessoa falou patinação artística, conhece das Olimpíadas no gelo, né? Então foi bem difícil no começo a gente criar aquela tradição da patinação. Então foi nós que começamos, então com o tempo não tinha uma escola, né? Não. Tu aprendeu justamente... eu aprendi a patinar sozinha, assim, com a didática do meu pai, né? Meu pai muito didático, me botou em cima do patim. Delegado de polícia, imagina. Muito didático, a didática dele, eu não aconselho para ninguém, por isso que tem escola, vocês me procurem, tá? Não procurem meu pai. Aí ele me botou num patim, tinha uma rampa, falou, agora vai. Eu fui, né? Terminei no chão, mas não quebrei nada. Mas aí eu vi que eu tinha que aprender, senão eu não ia... Então, eu acho que foi isso que me motivou a ter uma escola, para que nenhum pai ensine daquele jeito. A primeira vez que você colocou patins nos pés foi com que idade? 9 anos. 9 anos. 9 anos. Meu filho já foi com 2. 2, imagina. E quando é que você começou a patinar e competir? Então, aí eu comecei a patinar depois, já adulta, vamos dizer. Então, não vamos falar de idades, né, para não entregar quanto tempo faz.
mas eu já tinha meu filho, vamos dizer assim. Tá, né? mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Na verdade, eu acho que eram uns 20 anos, mais ou menos. Certo. Né? E aí eu comecei a competir com essa idade, porque eu era atleta já da ginástica olímpica. Então, para mim, foi muito mais fácil do que para quem nunca teve contato com esporte. Eu era atleta, eu fazia dança, eu fazia ginástica olímpica, então para mim, e eu já tinha muito domínio de patins, porque é que a gente não sabia, mas andava de patins, pulava por cima de uma cadeira, pulava em cima do meu pai, voltou meu pai para a história, meu pai acho que foi meu maior técnico, aí pulava por cima dele, então eu tinha domínio, para mim não foi difícil de aprender, né, assim, as técnicas. Daí eu comecei a competi durante 12 anos só em duplas com o Jailton. E ganhou muito campeonato, sabe? A gente foi 4 vezes campeões catarinenses de dupla de dança. E como é que você vê essa modalidade, assim, né? Ela ganhou um pouco mais de visibilidade, alguns programas de TV, né, trazendo a história da patinação. A patinação ganhou bastante visibilidade quando o Brasil começou a se destacar no cenário mundial. Então, que todo mundo conhece, o Marcel Stirmer. O Marcel foi tetracampeão pan-americano. E o pan-americano, a patinação de rodas não é olímpica, mas é pan-americana. Então, o Marcel, ele foi 4 vezes campeão pan-americano e as TVs transmitiram as provas. Então, eu acho que popularizou a patinação no Brasil porque as TVs abertas transmitiram as competições. E como o Brasil é promessa de medalha, nós temos atualmente um campeão mundial de figuras, que é uma modalidade de patinação. Existe um campeonato mundial também. Existe um campeonato mundial. Nós já participamos em 2016. Nós fomos convocados em 2016. Ficamos em 13º lugar. De quantas equipes? Ai, agora... Mais de 20. Mais de 20. Agora, certo, eu acho que eram 22. Não, sensacional. 23. E onde foi? Foi na Itália. Que delícia. Que delícia. Foi bem bom. Então, a gente tem campeão mundial. A atual campeã mundial de dança, que é outra modalidade de patinação, é de Joinville. A Gabi Giraldi. Então, na verdade, a gente tem 4 campeões mundiais no Brasil, de modalidades diferentes. Dos 4, 2 são catarinenses. Olha que bacana. Então, Santa Catarina tem berço natural dos talentos, assim, em modalidades diferentes. Assim, e por que ainda não conseguimos virar uma modalidade olímpica? A Comitê Olímpico Internacional, eles argumentam que já existe a patinação nas Olimpíadas de Inverno, patinação no gelo. Então, agora que abriu até para um esporte de roda, mas colocaram um skate, se eu não me engano, e não colocaram a patinação. Eles argumentam que tem no gelo, mas não são todos os países que têm condições de treinar em patinação no gelo. O Brasil tem representatividade na patinação do gelo com a Isadora Williams, mas que é brasileira, porque a mãe dela nasceu aqui, né? Não é uma pessoa que treina, que consegue desenvolver o esporte aqui no Brasil, porque ela não é daqui, assim, teoricamente, né? Teoricamente, a patinação de roda, patins, de rodas, ela é muito mais democrática, né? Muito mais. Em qualquer lugar do mundo tu consegue uma quadra aberta. Na Europa eles treinam muito em praças, assim. Não necessita de um ginásio, né? Então, a gente resolveu fazer com que essa modalidade viesse para cá, para o litoral, porque em Santa Catarina ela desenvolveu mais do meio oeste para o oeste, assim, o Alto Vale, Rio do Sul começou com patinação, e as cidades do oeste. E aqui não tinha. Então, depois que a gente trouxe para Itajaí, começou a vir as cidades perto, assim, que daí começa a ter uma visibilidade maior. E é muito mais fácil começar um trabalho quando tu tá numa cidade que tem alguma referência próxima, né? No começo foi muito difícil para nós. Depois, hoje não é. Hoje já é uma modalidade que todo mundo conhece a escola, todo mundo já tem... Imagina, 27 anos, né? Todo mundo sabe. Já é uma escola tradicional, assim, com... E também você ganhou bastante visibilidade com os shows de final de ano, né? Que também já eram esperados, assim. Quantos anos tu conseguiu fazer? Todos os anos até começar a pandemia. O último foi em 2019. Só não teve 2020. Mas desde lá do primeiro ano? Desde o primeiro ano. A gente foi ousado, assim. Tipo, a escola estava aberta, a escola em si, legalmente funcionando. De setembro, em dezembro, a gente já fez espetáculo. Então, começou. Eu tenho fitas ainda, né, do primeiro espetáculo, bem
simples, com pouquíssimo público. Hoje a gente faz o espetáculo, lota o ginásio, não tem ingresso para vender um dia antes. E a gente fez no Colégio São José, em Itajaí, ginásio grande, pouquinha gente, mas a gente não desistiu, continuou até criar nas pessoas o hábito de assistir o show do final do ano. Então, todo mundo chega na metade do ano, a pessoa já está perguntando, e o show do final do ano, quando é que vai ter? Porque é diferente, né? Vamos retomar 2021, o show do final de ano? Vamos retornar, mas olha, nem que seja sem público em live, mas esse ano tem que ter. Porque ano passado e todo ano foi tem difícil. um tema, né? Vocês fazem uma inspiração. Todo ano tem um tema. A gente esse ano também aprovou um projeto na Lei de Incentivo, então... Que abram seus... que se toquem as clarinetas e as trombetas. É sempre complicado assim pra gente, mas esse ano deu, né? Tivemos um probleminha lá, que foi um erro de interpretação no nosso projeto, mas depois foi tudo resolvido e deu certo. E deu certo, graças a Deus, obrigada. Então, com esse incentivo, fica mais fácil? Fica bem mais fácil e viável, né? Porque se a gente fosse fazer um espetáculo sem nenhum tipo de patrocínio de lei de incentivo ou patrocínio privado, a entrada ia custar uma fortuna. É o que acontece hoje nos espetáculos, né? As pessoas, vamos ao teatro. Meu Deus, mas um ingresso de teatro é R$100, não é todo mundo que pode pagar realmente, mas o produtor também não consegue fazer um espetáculo por menos. Porque daí começa, tem que fazer a meia entrada. Daí a meia entrada sempre cai em cima do produtor que tem que arcar com essa meia entrada. Uhum. Então o que se faz? Aumenta-se o valor da entrada para poder cobrir os custos de um espetáculo que não tem patrocínio. Uhum. Quando se tem, a gente consegue, mas aí é de graça que tem patrocínio. Não, o patrocínio, ele paga somente a montagem do espetáculo. Então, assim, as pessoas que trabalham nesse espetáculo precisam receber também. Paga figurino, paga iluminação, paga divulgação, todos aqueles custos que a gente tem para fazer a montagem do espetáculo. Mas a gente precisa de pessoas para trabalhar nisso, pessoas que montam, os coreógrafos, tudo isso. Tudo precisa receber dinheiro, então é tirado do valor dos ingressos, que nunca... Esses espetáculos, por exemplo, até para as pessoas terem uma ideia, envolvem quantas pessoas? Olha, sem falar nos patinadores, né? Então, trabalhando no espetáculo, aproximadamente umas 30 pessoas. Trabalhando. E aí, sei lá, mais 10, 15 patinadores? É isso durante o ano todo, né? Porque... Não, daí os patinadores, aí começa assim, tipo, quando é um show de encerramento, a gente faz com aproximadamente 100 patinadores. Nossa. Então pensa, vestir todo mundo, som, luz... Qual é o tema desse ano? O tema desse ano é o Fantástico Mundo da Imaginação. Uau, vai dar para fazer Então, a gente sempre procura trazer os espetáculos para agradar as crianças, mas para agradar quem vai levar a criança também, porque o que a gente vê hoje, o pai vai levar o filho num espetáculo no teatro voltado para a criança, um teatro infantil. Aí, claro, é lúdico, é para a criança assistir, mas o pai às vezes fica entediado, né? A mãe fica entediada, porque é infantil, óbvio, né? Um espetáculo infantil. Só que quando a gente faz um espetáculo de um tema infantil, como é a patinação, a gente faz... E a patinação, ela é diferente, assim... Como a patinação, a dança em si, também a dança. Faz um movimento, faz uns saltos, faz uns levantamentos, uma coisa mais show, formações diferentes, que até o adulto gosta. Então, esse espetáculo, a gente quer estar no espetáculo música ao vivo, incluir também outros talentos que a gente tem dentro da escola, que a gente vem descobrindo. Cantores, né? Artistas circenses, eu tenho tudo isso, bailarinos, atores. Isso eu falo pessoas que têm um currículo bom na bagagem, que são meus alunos hoje. Que bacana isso. A gente tem alunos que são do Cirque du Soleil, então, que entraram... tem uma aluna minha, tenho 2 alunos que são artistas circenses, assim, e uma delas entrou para agregar conhecimento para a profissão dela, para aprender a patinar, para incluir na profissão dela, que ela é uma artista do Cirque du Soleil que tá parada por causa da pandemia. Então, como ela voltou, ela é daqui, ela voltou para casa, enquanto não retoma os trabalhos, aprendeu mais uma modalidade e já está fazendo apresentações com patinação, incluindo na arte dela.
Olha só, gente, no próximo bloco a gente vai voltar falando quais são os tipos de modalidades, né, de tipos de patinação artística, né, inclusive de competição ou não, o que a gente precisa para começar, qual é o terreno ideal para patinar, qual é o tipo de patins, tudo isso no próximo bloco, sai daí não. Estamos de volta e esse é o Papo Reto com Roberta Dietrich, e hoje tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio na TV Oceano a Jussara Branquinho, ela que é técnica de patinação artística. Ela contou um monte de trajetória, de história, de campeonatos que ela participa, dos shows que ela faz, da lei de incentivo à cultura que ela foi aprovada. Agora eu quero entrar basicamente assim, ó, quero fazer patinação. Quem pode? Qual é a idade que começa? Em que terreno se patina? Custos iniciais? Conta tudo. Tá, então vamos começar pela idade, que eu acho que a maioria quer saber. Na minha escola, a gente aceita a partir de 5 anos, 5 anos completos. Certo. Antes de 5 anos, eu até tenho um caso ou outro, mas eu não aconselho, antes de 5 anos, não tem maturidade emocional para isso, e às vezes o patins é pesado, às vezes é muito maçante, então não aconselho colocar numa aula de patinação antes dos 5 anos. É norma? Não. Eu, Jussara, na minha experiência, não aconselho antes dos 5. Certo. Deixa 5, antes dos 5 ela tem que brincar de patins. Brinca em casa, cansou, tira o patins, depois disso ela começa a aprender. A partir dos 5, qual é a idade máxima? Não tem idade máxima. Idade máxima é a idade que o teu corpo te permite. Todo mundo pode fazer? Não, não é todo mundo. Existem pessoas, incluindo crianças ou adultos, que têm alguma restrição física mesmo, não digo que falta um membro, eu digo alguém que tem um problema sério de coluna, porque vai cair. Ela tem um problema sério de joelho. Então, não tem como aprender patinação sem cair. O que se faz numa escola é aprender desde os primeiros passos em cima do patins para aprender a cair. Então, tu vais aprender, quando tu for cair, tu já tem uma certa... Cai certo, né? Cai certo, mas vai cair. Mas eu não posso cair. Se não pode cair, então já é um indicativo que não é uma modalidade indicada para ti. Tem que procurar uma outra modalidade. Então, a partir de qualquer idade, qual é o aluno mais velho que a gente tem? Tem 55, eu acho, por aí. É a nossa aluna. E aí alguém que, assim, tipo eu, sabe, depois dos 40, vai começar a patinar. Aprende? Aprende. E aprende bem. Consegue tranquilamente. Consegue, como eu te falei, depende de pessoa para pessoa. O sonho de consumo é aquelas imagens, né? A gente obviamente idealiza, né? Aquelas imagens de filme que eu não preciso fazer pirueta, não preciso rodar nem nada. Só mas desliza sem força. E voa assim, cantarolando. Nossa, isso aí. Isso em quanto tempo é possível um adulto, né? Já com uma certa idade, que eu sei que quanto mais idade, mais difícil, você já tem, né, às vezes, algumas limitações de movimento, algumas dorzinhas e tal, mas em quanto tempo um adulto normal consegue aprender para deslizar? Olha, a média, né, não, existem bem mais rápido e bem mais devagar, mas eu acredito, na minha experiência, que em um mês e meio, ele já está andando bem com segurança. Isso com 1 a 2 aulas por semana? 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. 2 aulas por semana. A aula dura quanto? 1 hora de aula. Uhum. Então, assim, o que depende muito da pessoa. É uma pessoa que não tem medo, que é mais ousada, que está acostumada a cair de uma certa forma. Como? Não, ela faz algum esporte, que seja surf, joga futebol. Já tem uma consciência corporal, exatamente, né? Aquele adulto que nunca fez um esporte já é um pouco mais, demora um pouquinho mais, mas todos conseguem. Eu não tive nenhum caso agora, em 27 anos, de que a pessoa não aprendeu a patinar. Já tive casos que demorou 6 meses, mas aprendeu, sabe? Então, depende muito da pessoa, mas normalmente, na média, as nossas turmas de adulto, em um mês, na segunda aula, o adulto já anda sozinho. Porque a gente tem certas técnicas, não é assim, coloca o patins, empurra o adulto e vai na rampa, segura na mão de Deus e vai. Não, não é o meu pai que está dando aula, gente. Sou eu. Então, a gente tem técnicas
de aperto das rodas, a gente tem técnicas de usar um tablado, um tapete para a pessoa andar. Então, são coisas que a pessoa vai andando, o que é importante. Eu não quero fazer uma aula, mas eu não quero fazer aula numa escola, eu quero fazer uma aula na rua. Se vocês não puderem contratar um professor, porque às vezes tem professores, vou dar aula, eu já dei aula particular na Beira Rio. A pessoa não queria fazer aula de patinação artística, só queria aprender a andar. Eu já era um adulto, então tem medo de cair, o que eu sempre falo, na rua é muito mais perigoso do que dentro de uma quadra, porque tem obstáculos. Então eu dei algumas aulas particulares ali no calçadão da Beira Rio, para a pessoa aprender a andar sozinha. O que ela vai aprender? A parar, a ficar em pé, a desviar de obstáculos, e mais o mais importante, equipamento de segurança, sempre. Tanto na aula quanto na rua. Caneleira, joelheira? É joelheira, munhequeira. Quem vai para a rua? Cotoveleira e capacete. Para a rua. Para aula, dentro da quadra, a gente não costuma usar capacete, porque a gente não tem nenhum elemento mais... Nada que não vai passar na frente de ninguém, é diferente. Então não tem necessidade. Se a pessoa se sente segura, ela usa o capacete. Mas então, a princípio, tem algumas dicas que a gente pode dar para quem quer aprender. Na minha cidade não tem escola, ou o horário que tem na escola não é compatível. Não é compatível comigo. Eu quero naquele horário, mas não tem vaga. Então sempre compra equipamento bom. Eu não posso. Entra em contato, a gente dá um toque, onde é que compra um equipamento bom. E um equipamento bom pra gente, pra quem tá começando, né? Quem tá começando. Também não é, eu até digo sempre assim, não é o mais indicado você comprar o melhor equipamento logo que tá começando, porque... Nem eu aconselho isso, até porque depende do que a pessoa quer fazer. Se ela quer andar na rua, é um tipo de patins. Se ela quer andar numa quadra, é outro. Mas a gente tem patins novos, amadores, para iniciação, a partir de 580. Tem uns na loja que vende. Dá para usar também, mas não é o que eu aconselho. Você falou que tem próprios, mas isso não impede que aquele que eu compre para quadra eu use na rua ou vice-versa? Não, é porque... Dá para usar, né? Dá para usar. O que eu vou comprar para usar na quadra, se eu colocar na rua, minhas rodinhas talvez não vão durar um mês, vai gastar. Entendi. Mas não tem nenhum empecilho, só que vou ter que comprar outra. Então dá para... E as rodinhas dá para repor, assim? Dá, sempre? Troca tudo. Mas um equipamento usado, que compra muito em sites de venda, vai pagar uns 300, 350. Mas eu tenho na loja de esportes, tem uns patins. Tu aconselha? Eu não vou aconselhar, porque eu acho que são patins que a bota é muito mole. Então, a Sara aconselhou usar um patins daquele que compra na loja. Não. Vira muito pé, pode ter uma lesão de tornozelo, então eu não aconselho. Não dá para fazer? Dá. A gente sabe que muita gente não tem acesso a outro tipo de equipamento, só aquele. Então usa aquele mesmo. Mas é mais barato, eu comprei para minha filha no camelô. Tudo bem. Tudo bem, mas não é aí provavelmente não vai ser uma rotina que a pessoa vai treinar para uma competição, não vai fazer elementos que vão talvez causar uma lesão, pelo fato de não ser um patins adequado. Jussara, e lá na escola, você separa as turmas por idade ou por nível de desenvolvimento? A gente separa os dois? Pelos dois, por idade e pelo nível. Então, eu tenho turmas de competição. As turmas de competição eu não separo por idade, a não ser as crianças que competem, por exemplo, com 6 anos. Então, ela está separada. Já tem criança competindo com 6 anos? Com 5, a minha primeira. Ela tem 6 hoje, a nossa atleta mais nova, né? Então, tipo, com 5 e 55, então tem uma diferença grande. Mas aí essas crianças, elas não entram na equipe de competição das mais velhas por uma questão lógica, elas não têm tanta velocidade, é outra categoria delas, elas categoria novatos, categoria iniciantes, é tudo para a idade dela, que as competições também são separadas por nível e idade. Então, uma menina de 11, 10 anos, ela hoje é mini infantil, ela pode ser em classe internacional, mas ela pode ser também novatos. Tá, e por falar nisso, né, classe, quantos tipos de patinação artística existem? Né, nós estamos falando aí de modalidade. Eu vou para uma competição, tenho de dupla, tenho... Tem, então deixa eu tentar me lembrar de tudo, mas são livre, individuais é livre, solo dance, figuras, aí tem as duplas, aí tem as modalidades de show, que são grupos de show, quartetos. Deixa eu ver se estou esquecendo. Aí dentro do solo dance vem free dance, né? São essas.
São seis modalidades? Seis ou sete. Ah, daí tem o inline também, que hoje tem o inline artístico. Aqueles patins inline que se usa os rollers, tem agora a modalidade inline artístico. Os patins são um pouquinho diferentes. O roller tem o freio atrás, o de inline tem o freio na frente, que a gente usa, tem alguns movimentos que é usado o freio. Então já tem o inline também, que é outra modalidade. Certo. E aí você foi para o Campeonato Brasileiro, que aconteceu aonde? Em Joinville. Terminou no domingo agora, foram 10 dias de campeonato. E como é que fomos? Então, trouxemos medalhas em 3 modalidades. Trouxemos 2 em quarteto e uma em solo dance e uma em free dance. Então a gente trouxe no torneio nacional, que é uma modalidade nacional, premia até o 5º lugar. Então a gente trouxe um 4º lugar, a Malu ganhou 4º lugar no solo dance, da Malu também ganhou no free dance o 2º lugar, por alguns décimos só. Ela ficou até o final, ela ficou em primeiro. Alguns décimos, e aí nós trouxemos um quarteto, ficou em 3º lugar na classe internacional, e outro quarteto na classe internacional ficou em 1º lugar também. Nós estamos falando de quantos atletas envolvidos nessa competição? Da minha escola ou Não, todo? No todo. Ah, eu acredito que uns 300 atletas. 300 atletas. Então era bem acirrada a competição. Ah, era bem acirrada. Então, com esses quartetos a gente tenta vaga para uma convocação internacional. Era isso que eu ia perguntar agora. Só com os esse resultado, quartetos, com esse resultado, o que vem depois? Porque assim, as modalidades que são de torneio, quando é torneio nacional e campeonato brasileiro, as de torneio, elas não classificam para competição internacional. Então a Malu ganhou 2 no torneio, só que não são modalidades internacionais, não na categoria que ela se inscreveu. Os quartetos, sim, são quartetos internacionais. Então, um dos critérios de avaliação para convocação é pódio. Então, eu tenho um pódio em 1º lugar e um pódio de 3º. É o critério principal. Só que só pode se considerar convocado quando sair a convocação oficial vinda do Comitê da Confederação Brasileira, que deve sair até daqui uns 20 dias a convocação. Aí seria para o sul-americano, que vai acontecer, era em agosto, foi transferido em função da pandemia para outubro, em San Juan, na Argentina. Bom, e em função de todo esse trabalho que tu faz de base, hoje a Rodas de Ouro tem quantos alunos? Pós-pandemia, né? Pós-pandemia. Pós-pandemia. Eu não sei precisar exatamente, que é o Lucas que faz essa parte mas eu acredito que a gente está em torno de uns 80 anos, está quase normal já. E você acha que a pandemia pode trazer novos alunos? Porque acho que a pandemia também... Está trazendo novos alunos. Está trazendo essa coisa do vou fazer uma coisa diferente. No ano passado a gente perdeu muitos alunos, eu acho que todo mundo que trabalha, todo mundo que trabalha com criança, os pais se assustaram bastante, então eu acho que saiu muita gente no ano passado. Esse ano... As pessoas estão voltando porque estão vendo que uma criança não pode ser mantida dentro de casa, gente. Os casos de depressão, você até não sei se Inclusive na infância. Na infância, uma pauta boa, para trabalhar depressão na infância. Eu tenho muita reclamação. Não é 1, nem 2, nem 3 mães que dizem, olha, não quer mais, está depressiva, preciso fazer alguma coisa. Tanto no fato de crianças que não estão mais querendo ir para a patinação, agora voltaram por causa da escola, né? Tem crianças que não querem mais voltar para a escola, querem ter aula só online. Sempre. Não tem vontade de voltar para a escola. Então, aumentou muito. Então, tem muitos casos de alunos novos que querem voltar, que têm que fazer algum tipo de atividade física, porque não saem para nada, não tem mais festinha, não tem mais aniversário, não tem mais isso, não tem mais aquilo, não tem evento. Então, para patinação tem, que a gente faz com todos os cuidados, dentro do que o protocolo manda, todo mundo com máscara, álcool gel, turmas diminuídas. Então, e não tem incidência de coronavírus dentro dos nossos alunos, assim, pegaram, mas um ou outro, nada que pegou a turma toda, então não é uma coisa, tá tendo todos os cuidados. E os pais estão vendo isso, que estão trazendo de volta. E a mesma coisa na turma de adulto. Turma de adulto da noite está lotada, não tem mais vaga. Então, aí eu pergunto, gente, como o adulto vai para lá para se divertir? Eu sempre pergunto, o que é que vocês querem fazer? Hoje elas têm aula comigo, já estão perguntando o que é que nós vamos fazer. Então, o que é que vocês querem fazer? Ah, a gente quer fazer tal coisa. Porque elas querem ali para... Tem uma que diz, eu aguardo as minhas quarta-feiras para poder botar para fora. Então,
elas fazem eles, né? Tem meninos também, tem o Beethoven. Tá rindo ele. É o único menino? Não, na verdade nessa turma tinham 3 meninos. Um trocou de turma e o outro tá faltando. Puxar a orelha do Jean. Então, eles se preparam assim para uma aula delícia. Então, sai todo mundo, ai meu Deus, é a minha hora. É a hora que as crianças ficam em casa. Não, e é uma das coisas assim, tem poucas coisas hoje no mundo que você precisa fazer sem celular. Patinar é uma delas, exatamente. Né? Porque patinar andando de celular é um pouco mais complicado. Não, e conseguir se desconectar uma hora já causa um efeito no corpo fantástico. Elas adoram, assim, e assim a gente começa a aula, depois que a gente faz o exercício, a gente monta um número, uma coisa, os celulares estão todos pelo chão, filmando para depois elas olharem. Olha o que eu fiz, olha, minha melhora, não sei o quê. Então, eu acho que é por isso que está esse apelo muito, muito forte pelas aulas de adulto, essa procura. Ô Ju, e um adulto aí que está nos assistindo que quer fazer essa aula, qual é o valor da mensalidade hoje? Uma vez por semana para adulto? Então, uma vez por semana, eu vou dizer de 2 vezes por semana, porque uma vez por semana eu não me lembro de cabeça, porque tem a recepcionista lá, né? 2 vezes por semana é 290, eu acho que é 70% do valor, se não me engano. Sim, vai ficar aí. Porque eu não faço essa parte, então, eu acredito que dá uns R$200 por mês para uma vez por semana. E qual é o efeito sobre o corpo da patinação? O efeito é sensacional. Isso aí toda mulherada quer saber, né? Então, toda patinadora que eu vejo tem pernas incríveis. É isso que eu ia falar. Primeiro, efeito maior bumbum e pernas, né? Porque é um exercício altamente aeróbico, então ele tem uma queima de gordura, uma queima de calorias aproximada, dependendo da intensidade, de 500 a 700 calorias por aula. Gente, eu ando 2 horas e não perco isso. Tá? É porque aí, obviamente, vai depender da tua intensidade de aula. Se andar, parar, aí. E também do tempo que tu estás fazendo a aula. Eu comecei agora, então o primeiro dia vai queimar pouca caloria, claro. Porque vai bem devagar, agora vai aumentando o fluxo de aulas e daí começa a ter um impacto um pouquinho maior, assim, dentro da tua condição. Então, aumenta a tua capacidade cardiorrespiratória. A postura, né? A postura. Trabalha muito a musculatura inferior, que é o que a gente tem dificuldade, né? Porque parece que tudo que a mulher come vai pro bumbum e pras coxas. A minha vai pra coxa, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem um canal direto, vai pra coxa. A minha também. Então, é uma coisa que fortalece, inclusive, dependendo da pessoa, na primeira aula, nossa, minha perna tá toda dura. Eu tenho o meu biotipo, eu faço exercício, eu já sinto não só dor, né? Como eu sinto a perna mais dura, porque força muito. Então a gente tem que trabalhar muito a postura para forçar um pouquinho de membros superiores, porque trabalha menos. O papo tá bom demais, a gente iria a madrugada dentro. Adorei te receber, parabéns pelo resultado no Campeonato Brasileiro. Tu é quase minha vizinha lá em Itajaí, tá? É uma vergonha eu não ir, eu moro bem pertinho lá da academia. E eu vou sim, quero começar a patinar livre, leve e solta. Isso é uma promessa, tá? Se eu aparecer aqui sem dente, com a cara roxa, né, todo mundo já vai saber que é patinação. Nunca tive caso, gente. Não, é isso, com cuidado a gente vai. Com cuidado, mas o conselho que eu dou é assim, gente, quer começar a patinar? Procura um profissional. Não tenho condições, que às vezes não tem condições físicas. Compra um equipamento bom e equipamento de segurança. E aí a dica, aperta as porquinhas da roda para a roda ficar dura e comecem patinando no tapete da sua sala. Aí, ó, tá vendo? Já tem dica. E aí, se quer mais dica, vai lá na Rodas de Ouro. Tem Instagram? Tem, _ Rodas de Ouro. @ Rodas de Ouro. Underline primeiro. Underline Rodas de Ouro. Entra lá, já vê os vídeos, com certeza vai ter as publicações, já fala lá no direct. No direct a gente recebe. Tudo certo. Gente, espero que você tenha adorado. Eu adorei esse papo. Eu também. Um beijo no coração e até a próxima.